O BBB 25, vocês lembram dele? Ainda está no ar, embora não pareça, exatamente como esse canal aqui. E faltando alguns dias pro um momento derradeiro, eu queria fazer algumas considerações finais sobre essa temporada. Essa temporada que marcou as bodas de prata do programa. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz aqui no canal foi um esquenta para esse BBB. Foi aquele vídeo lá das 5 piores edições do programa. E então eu sumi. Mas daqui a pouco eu vou explicar rapidinho o que aconteceu. Não foi à toa. Mas vamos falar sobre o BBB 25, se essa edição valeu a pena ou não. Mas antes, ó, o que ainda vale a pena é se inscrever no canal, é dar o like, principalmente se você gosta de BBB, de A Fazenda, de Power Couple. Se inscrevendo no canal você se mantém informado sobre todos esses assuntos e ainda ajuda a gente a crescer cada vez mais. E você que vem sempre aqui, dê aquele like de sempre. Se você não der o like, o Diogo vai aparecer na sua cozinha te convidando para um sarau. Então, esse é o primeiro vídeo que eu faço esse ano, a gente já tá entrando quase em maio aí. Eu já tinha dado outra parada no canal antes, maior que essa, é, que durou mais de ano. E quando eu voltei muito animado pra tentar fazer esse canal crescer. Eu investi nele, eu comprei equipamento. Isso foi ano passado, na época da Fazenda 16, que eu cobri inteira. E nesse momento eu consegui dobrar o número de inscritos do canal. Em poucos meses eu dobrei um número que eu demorei alguns anos para conseguir. Não que isso seja muita coisa. Teve um vídeo que chegou a 15 mil visualizações aqui, um pouco mais até. Se eu não me engano, foi os piores participantes da Fazenda 16. Enfim, eu tava muito empolgado. Só que aí aconteceram coisas. Eu não gosto de falar de vida pessoal aqui, em lugar nenhum, mas eu vou abrir uma exceção rapidinho. Eu perdi o meu melhor amigo. E eu fiquei muito tempo lutando para tentar salvar ele, mas não consegui. Hoje ele virou um quadro aqui na minha mesa. E então eu fiquei sem condições de prosseguir com o canal, sem ânimo. Eu cheguei a avisar na comunidade, que agora não é mais comunidade aqui do YouTube, é canal, blog, sei lá, que eu ia dar uma parada. Mas enfim, eu peço novamente desculpas aqui para as 3 pessoas que acompanham o canal. E quando eu finalmente fiquei disposto a fazer um esforço para voltar pro canal, aconteceu o que aconteceu. O BBB 25 virou esse fiasco aí e a minha vontade, que já era pouca, praticamente evaporou. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui não para enumerar os vários problemas que a edição teve, isso todo mundo que acompanha já sabe, mas para fazer um balanço geral assim do que deu certo e do que não deu certo. Porque eu acho que teve coisas sim que foram dignas de nota. Eu acho que o esforço da produção para tentar reverter o, o quadro do programa foi legal de ver, apesar de que foi uma contenção de danos para consertar o próprio erro deles, né? Porque quem escolheu o elenco foram eles mesmos, obviamente. Mas foi legal ver os monstros mais pesados, bem mais pesados. A dinâmica do vetado da festa, que tinha que cumprir uma prova para voltar. O sincerão ali com os jurados ex-BBBs. Na prática faltou aprimorar um pouco, mas era uma ideia inicialmente interessante. Os puxões de orelha do Tadeu ali, seja no discurso, seja durante os Sincerões. Eu nunca vi o Tadeu tão nervoso quanto ele estava nessa temporada. Até a dinâmica dos congelados, que eles usaram de maneira subaproveitada lá no começo do jogo, e o Tadeu deu a entender que poderia voltar, mas nunca mais voltou. Estavam tentando de tudo ali, até casa de vidro em shopping teve. Mas a dura verdade é que não importa o quanto você tente, se o elenco é ruim, se o programa já está ruim lá na sua raiz, não tem como salvar. No final vai chegar com um saldo negativo. E o elenco nessa temporada era muito ruim. A dinâmica das duplas era péssima, eu nunca provei isso, eu nunca me animei com isso. Eu tinha quase certeza que ia dar errado e deu no que deu. Eu acho legal o fim do embargo do BBB nunca trazer participantes de outras edições de realities, mas eles tinham que encerrar esse embargo estreando justo com a Dani Hipólito, que foi péssima no Power Couple. Cara, traz um Theo Becker, uma Luana Targino, sei lá, alguém que enriqueça esse elenco aí que careceu muito de personalidade forte.
E quando eu falo de elenco ruim, é de uma maneira geral, mas tinha pessoas ali que se salvaram. A Aline é um exemplo. Eu tava vendo uma entrevista que o Chico Barney fez algumas semanas atrás com o Sacha Bailey, e o Sacha fala nessa entrevista que a Luana, ele tem muita admiração por ela, porque ela parece ser uma pessoa muito iluminada, muito carismática. Não sei se foi exatamente essas palavras, tá? Mas a ideia foi essa e eu concordo muito. Ela tinha sim um carisma diferenciado e ela teve uma trajetória muito interessante, porque ela começou, como a maioria ali, sendo uma péssima participante. Teve um Sincerão que o Tadeu chamou a atenção dela 3 vezes, num só momento, porque ela não queria se indispor com ninguém. Foi uma vergonha ali esse momento. Só que ela teve uma virada de chave, e eu acredito que foi muito pelos discursos do Tadeu. Aquele negócio dos leões de quarto e tal. E ela entendeu que ela tinha que se posicionar e virou a melhor pessoa ali. Ela passou a tretar com a casa inteira, principalmente com as Renatas. E eram umas brigas assim, bem sem cordialidade, lembrando muito mais a Fazenda do que o BBB. E não era só isso também, ela era uma pessoa muito engraçada, aquela cena dela brincando com a comida e logo em seguida tomando uma chamada da produção. Enfim, nesse momento aí, nessa meiuca do programa aí, ele passou a ser interessante. O BBB 25 começou a chamar minha atenção de maneira que eu estava ansioso para assistir os próximos dias, pelos Sincerões, coisa que não vinha acontecendo há semanas. E eu pensei, pô, demorou, mas pegou no tranco. E aí, a Aline é eliminada. Pro Mike. Tem coisas que eu acho que a gente vai passar a vida sem entender. A partir desse momento da saída da Aline, eu parei de acompanhar com afinco o programa, coisa que raramente acontece. Eu via por cortes, esporadicamente, muito esporadicamente na TV, como a maioria da população está fazendo. Eu imaginei, inclusive, que a partir dali o grupo das Renatas ia dominar o programa e eliminar o outro grupo um a um. Mas acabou que nem isso aconteceu. De fato, ficou uma coisa meio equilibrada. O grupo do Diego, da Vitória, até conseguiu chegar com um número maior de pessoas nos finalmentes ali. Isso é um outro mérito, tá? Grupos equilibrados, porque geralmente num reality, quando se divide em dois grupos, um é muito mais popular que o outro. E esse aqui é um pequeno mérito dessa edição. Isso salva o programa de ser uma tragédia? Óbvio que não. Mas, enfim, eu acho que hoje, se eu não me engano, tem um paredão que a Renata tá, mas eu acho difícil ela sair. Acho inclusive que ela tem muita chance de ganhar esse programa. Eu acho a Renata desinteressantíssima, mas não há como negar que a Casa de Vidro deu uma força pra ela e ela é sim uma participante forçada. Acho até que ela merece ganhar, mas pra mim tanto faz. A Renata é o menor problema dessa edição. Então foi isso. Esse foi o BBB 25, uma edição que conseguiu marcar as piores audiências da história do programa, que a repercussão nas redes sociais estava tão nichada que estava a nível A Fazenda, ou pior. Esse BBB que no início ele vinha com aquele subtítulo de Big dos Bigs, vocês lembram disso? Só que com o passar das semanas eles foram parando de usar isso, porque não fazia mais nem sentido. Se dá pra encontrar um motivo fundamental ali para esse baixo desempenho como um todo da edição, acredito que seja sim a escolha do elenco. Ano que o programa já se reformulou, já se reinventou algumas outras vezes e vai ter que fazer isso de novo pro ano que vem. Não é à toa que ele tá mais de 20 anos no ar. Então é isso, pessoal, esse é um vídeo mais atípico só pra desabafar um pouco aqui sobre tudo, mas eu pretendo manter o canal atualizado, tá? O Power Couple tá vindo aí. Eu tô bem empolgado pra essa edição. É um retorno aí. Vai voltar junto com o canal, inclusive. E espero contar com todos vocês aqui, porque afinal de contas é o que me incentiva a continuar. Então é isso, um abraço e até logo menos. É sério que vocês passaram um ano pra fazer essa seleção? Parabéns, Big Brother.